E vamos começar hoje conversando com a doutora Cíntia Simões, nefrologista, diretamente de Campinas. Recentemente, vocês que acompanham aqui o Bom Dia Saúde, estivemos até mesmo na clínica da doutora Cíntia. Tudo bem, doutora Cíntia? Tudo bem, Flávia? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui novamente falando sobre saúde renal. Bom dia a todos. O prazer é nosso de receber você aqui na nossa casinha e diretamente para vocês aí em casa na sua telinha. E hoje o nosso assunto é sobre emagrecimento e saúde renal. Esses dois temas têm muitas coisas a verem assim em conjunto. Primeiramente, doutora, como que você explica a questão da obesidade, onde ela afeta o funcionamento dos rins? Pois é, a gente não imagina, mas a obesidade, dentre os vários efeitos dela, um efeito negativo é para os rins. E por quê? A gente sabe que é uma doença que acomete mais de 800 milhões de pessoas no mundo, Tá cada vez mais prevalente. E como que ela afeta? Na verdade, a obesidade, ela exige sobrecarrega as pequenas células renais microscópicas chamadas glomérulos, tá? Então, quando eles são elevados, são levados a funcionar de forma sobrecarregada, eles podem com o tempo ir desgastando e levar ao que a gente chama de insuficiência renal crônica, tá? Então esse desgaste natural dessas células já pode acontecer ao longo do tempo, ao longo da vida. É o envelhecimento que a gente chama, mas algumas doenças, como a obesidade, a pressão alta e a diabetes, tão prevalentes hoje em dia, aceleram esse desgaste. Então, sim, está relacionada com uma doença que a gente chama de doença renal crônica. E me fala uma coisa, doutora Cíntia, se essa pessoa que é obesa, ela passa pelo processo de emagrecimento e ela consegue emagrecer, isso ajuda também a parte renal? Sem dúvida, Então, emagrecer, encaixar no IMC correto, faz parte do tratamento da doença renal crônica, então é excelente. E doutora, qual que é, por exemplo, existe um peso ideal para a gente manter a saúde dos nossos rins? Quando a gente fala em peso ideal, bom, acho que todo mundo já deve conhecer o IMC, que é o índice de massa corpórea, Sim. que é o peso pela altura quadrada. Só que as recentes definições, relacionadas à obesidade mudaram um pouquinho, porque elas englobam não só o peso da balança em relação à altura, mas sim a relação de massa magra, massa gorda, Então, a obesidade, ela também engloba aquela gordura que a gente não vê. Sabe, então, que a gente fala de falsa magra, enfim. Sim, então, a sim. pessoa que está no peso pela altura proporcional, mas que você vai ver, ela está com esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado. Isso já se enquadra como obesidade, Então, o peso ideal é aquele realmente apontado pelo IMC, desde que não tenha nenhum tipo de gordura visceral. E olha, agora eu vou entrar num assunto que com certeza você aí de casa já deve ter tomado algum chá diurético, porque às vezes a mulher principalmente tem as retenções aí no período menstrual, enfim, calor e N situações que a gente acaba tendo inchaço e até mesmo o ganho de peso. E aí o que a gente faz? Vou tomar um chazinho diurético. Me fala como que é essa participação dos rins na questão com chás diuréticos? Bom, então os chás diuréticos, eles promovem o aumento da quantidade de urina, Então é assim que eles atuam. Então vai diminuir o inchaço, porque vai captar esse excesso de água e que vai ser eliminado pelos rins. Qual que é a questão, Quando a gente usa o chá diurético, Seja o chá ou a medicação, para desinchar, vai ter um efeito benéfico e tudo bem. O problema é para quem usa para emagrecimento, porque na verdade você vai estar se enganando, Você vai estar no seu peso natural, vai tomar um chá diurético que vai te deixar desidratado e aí você vai perder peso na balança, mas na verdade você perde líquido, você não está perdendo gordura. Então é um emagrecimento ilusório, Na verdade você está desidratando e não emagrecendo. Então essa diferença a gente tem que ter muito em mente, que o chá, ele não perde gordura, ele perde líquido, certo? Que tira aquela parte da retenção, então. Exato, apenas. Ele não vai te emagrecer, ele reduz o seu peso às custas de água, E quem toma muito diurético, por exemplo? Tem pessoas que é viciada em diurético. Isso pode ser um risco super importante, um risco muito grande para o rim, Porque quando você toma um diurético sem a necessidade, sem haver um inchaço, sem haver uma indicação médica, você começa a tirar água do seu corpo onde nem tem. Da onde? Do sangue. Então você tira essa água corporal, as suas veias vão ficando mais murchas, Isso pode levar a quedas de pressão, o seu sangue não consegue oxigenar direito
o cérebro pode dar tontura, os próprios rins, né? Então, o excesso de diurético pode causar insuficiência renal, que é mau funcionamento dos rins, por conta realmente da baixa pressão, da baixo fluxo, né, renal. Então, é sim um risco o uso de diurético sem indicação constante médica, né? E sem indicação, né, doutora? Com certeza. E a questão dos remédios naturais, né, que a gente sabe por serem feitos até mesmo de plantas, eles fazem mal aos rins? A gente tem aquela ideia, né, de se é natural, então não faz mal, né? Mais ou menos, porque se a gente for ver todos os remédios hoje em dia que tem bula, muitos deles têm uma origem natural, a própria morfina em si. Mas qual que é a diferença de quando esse remédio ele passa a ter uma bula, passa a ter um estudo por trás? Primeira coisa, não é nem ver se ele funciona ou não, mas ver toxicidade, né? Segunda coisa, quanto que eu vou tomar dessa planta? É um sachê? É 1 quilo? Né? Todos os dias? Terceiro, efeitos colaterais, né? Então, quando a gente fala em natural, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando a gente está ingerindo coisas que a gente não sabe de onde vem, se é aprovado pela Anvisa ou não, isso pode trazer repercussões graves. A gente tem casos, até em 2022, foi de uma enfermeira que tomou um chá emagrecedor, era uma mistura de 50 plantas. Meu Deus. E usou por muitos dias. Ela foi internada com uma falência, no caso dela foi hepática, não foi renal, precisou de transplante e veio a falecer. Mas, na verdade, assim, consumir algo que a gente não sabe de onde vem, quais os efeitos, é um risco. Você pensar, a gente vai comprar no mercado, olha a data de validade do produto, olha se tem sódio, a gente vê analisa tanta coisa das coisas que a gente conhece no nosso dia a dia. Verdade. E uma medicação que a gente vê vendendo em algum lugar. Falar, eu vou tomar porque agora, né? Sem checar, né? Então, isso é muito importante. Não estou falando que chá faz mal ou que fitoterápicos façam mal, não é nada disso. Mas tudo que é muito tem que ser regulamentado, liberado pela Anvisa, e aí sim, com segurança, você pode tomar seu chá e seu fitoterápico tranquilamente. E me fala uma coisa, agora nós estamos até mesmo mencionando de remédios feitos por plantas, né? Mas os remédios com bulas, e até mesmo, eu queria entrar nesse assunto, porque nós estamos no boom aí das canetas emagrecedoras. Sim. As canetas emagrecedoras, elas também trazem alguma complicação para o rim ou traz uma saúde boa para os rins? As canetas emagrecedoras, elas realmente estão nesse boom, né? E temos, sim, estudos do uso delas para pacientes com problemas renais, mas aí decorrentes de diabetes, né? Então, não seria para todos. Mas nesses pacientes, o uso dessas canetas tem um fator de proteção. Então, protege os rins daquela degradação, né? Que eu falei no começo da nossa entrevista, né? Que os rins naturalmente vão degradando ao longo do tempo. E então, para os diabéticos tem essa questão, essa caneta, ela segura, ela protege os rins. Agora, é lógico que, como todo remédio, tem o outro lado da moeda, né? Então, como elas promovem, né, aquela saciedade, tudo, muitas vezes as pessoas ficam sem ingerir líquido ou ficam mais desnutridas pela perda de peso muito rápida, e isso pode levar à desidratação ou internações por conta disso. Então, se a pessoa fica desidratada porque não está consumindo água, não está se alimentando, isso pode ser deletério, isso não é interessante para os rins, mas não é a ação da caneta em si. Isso é um efeito colateral se realmente a pessoa não prestar atenção na hidratação, na alimentação. Mas, de forma geral, elas têm um efeito benéfico, sim, do ponto de saúde, do ponto de vista da saúde renal. E agora, você aí de casa que está nos assistindo, essa era fitness, né? As pessoas estão consumindo muito mais hoje whey, creatina, para ganho de massa, até mesmo, né? Para ter os benefícios aí. Isso também, essas questões dos produtos, do uso contínuo, tem algum problema a questão da saúde renal? Boa pergunta. Eu tenho recebido muitos pacientes que hoje vêm em consulta para falar, doutora, eu quero usar creatina, preciso começar a tomar whey, posso? Então vamos lá, os estudos até hoje, eles não mostraram efeitos maléficos para o rim, tá, do uso dessas medicações, suplementos, desde que as pessoas tenham os rins normais, saudáveis, tá? Então, pode usar, tá? A grande questão que eu gostaria só de ressaltar é que não é para todo mundo. Isso para tudo na vida, né? Nada para todo mundo. Então, para
pacientes, pessoas que têm predisposição a cálculo ou pedra nos rins, talvez o whey não seja tão interessante, porque ele muda um pouquinho quimicamente a composição da urina, então favorece. Tá. Não é que ele provoca a pedra nos rins, não é isso, mas para quem já tem a predisposição ou antecedente de cálculo, talvez seja interessante aí, né? você conversar com o seu médico antes, tá? E o outro caso seria de pacientes que já têm problema renal. Pacientes que já têm insuficiência renal crônica, nesses casos você realmente tem que falar com o seu nefrologista antes para ver se você pode usar ou se você pode acabar sobrecarregando o seu rim até agravando o seu problema renal. Então sempre consultar o nefrologista antes se você já tiver alguma doença renal. Caso contrário, em geral, não há malefício não. E agora pra gente, eu sei que tá gostoso esse bate-papo, mas pra gente encerrar, já começando, já sabemos que água... tomar muita água, mas quais são, por exemplo, uma dica que você poderia dar para o pessoal de casa de alguma alimentação que favorece a nossa saúde renal, além da água, né? Que é o líquido mais precioso. A água é extremamente preciosa, a gente até vai fazer uma entrevista só falando sobre água. Tão importante que ela é, não só para a saúde renal, mas para a saúde como um todo, né? Mas no quesito alimentação, né, que a gente estava falando aqui, o que é muito importante? Para a saúde renal, também para prevenir pressão alta, tá? Dieta com baixo sódio, tá? A gente sabe que o brasileiro, ele consome até mais que o dobro do sódio recomendado pela Organização Mundial da Saúde, tá? Que é 2 gramas dia. E o excesso de sódio está relacionado com piorar o funcionamento dos rins, maior predisposição a ter pressão alta, por exemplo, aumento da incidência de pedra nos rins, então realmente... Gente, presta atenção no excesso de sódio. Hoje em dia a nossa alimentação ela tá muito nos ultraprocessados, né? Sim. E tem muito sódio nesses alimentos, né? Nas prateleiras, nem tanto nos saleiros de casa. E realmente, além do sódio, a gente caprichar na água, sempre a gente reforça isso, e ter uma vida saudável, sair do sedentarismo. Eu acho que essas 3 coisas vão atuar de forma positiva na saúde renal de todos. Então, gente, eu já vou ficar em dia aqui com a minha aguinha. E eu convido vocês também, a tomarem água todos os dias, bonitinho, né, doutora Cíntia? E estar sempre em dia com a sua saúde renal. Doutora Cíntia, muito obrigada. Espero recebê-la mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigada, digo mesmo. E até a próxima.